Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero iniciá-lo indagando o seu coração ou te questionando: até onde vai a sua fé? Ou o que a fé é capaz de fazer na vida de alguém? No dia de ontem eu falava do exemplo de fé, e eu quero continuar falando de fé nesta mensagem. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30. Juízes, capítulo 11, versículo 30 diz assim: Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Queridos irmãos, Jefité, ele sobe a guerra ou para a batalha, e a escritura diz que ele fez um voto com Deus, que se Deus lhe desse a vitória nesta guerra contra os filhos de Amon, ele voltando para casa vitorioso, se Deus lhe desse a vitória nessa batalha contra os filhos de Amon, ele voltando para casa vitorioso da guerra, quem primeiro da casa dele saísse a seu encontro, ele ofereceria a Deus em holocausto ou em sacrifício. Jefité, para quem não sabe, tinha uma filha única, só tinha uma, mas ele tinha muita gente a seu serviço. E Deus atende o pedido de Jefité. Deus dá vitória a ele naquela batalha. Só que o pior ainda está por vir. Depois da vitória, ou depois dele voltar vitorioso da guerra. Por que eu digo pior? Porque ele está voltando para casa vitorioso, é verdade. Mas adivinha quem sai ao encontro de Jefité? A partir do versículo de número 34. Vindo pois Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com dança, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Jefité está voltando para casa aparentemente feliz, vitorioso, mas a filha única que ele tinha lhe sai ao encontro com dança, com alegria, ou feliz a encontrá-lo seu pai, a filha feliz a encontrar o pai, e o pai feliz em estar voltando para casa vitorioso. Estava feliz até agora, mas agora ele olha para a filha a partir do versículo 35, e ele declara a sua filha única que ele tinha feito um voto a Deus, que se Deus lhe desse a vitória contra os filhos de Amon, quem primeiro da casa dele lhe viesse ao encontro, voltando ele vitorioso na guerra, ele ofereceria a Deus o holocausto. Como Jefité fez o voto, ele agora não pode voltar atrás, ele tem que cumprir com a palavra dele. Porque conforme o voto que ele fez, ou conforme o que ele prometeu para Deus, Deus lhe deu a vitória dessa batalha. Deus concedeu a Jefité a vitória nesta guerra. Agora Deus cumpriu com a parte que prometeu a Jefité. Jefité agora tem que cumprir com a parte que ele prometeu a Deus. Você entende até onde vai a fé de alguém? Jefité fez o voto, e agora ele não vai voltar atrás, é filha única, mas ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Jefité é fiel a Deus. Jefité não voltou atrás, mesmo com a sua alma dilacerada, com o coração despedaçado, o coração sangrando, mas ele sabe que ele não pode voltar atrás, ele tem que cumprir, porque Deus lhe deu a vitória na guerra. Agora ele não pode voltar atrás no voto que tinha feito. Talvez tenha pessoas me ouvindo agora que está precisando viver um pouco mais a fé, ou cumprir o que prometeu para Deus, porque promessa é dívida. Pastor, Deus cobra? Não. Mas quando alguém promete algo para Deus e não cumpre, a conta chega mais cedo ou mais tarde. Jefité sabia que ele não podia voltar atrás, ele tem que cumprir, porque ele tinha prometido. Se ele não cumprisse, pode apostar, a conta chegaria para Jefité, porque Deus cumpriu com a parte dele. Então nós também temos que cumprir com a nossa. Certamente há pessoas me ouvindo que devem estar passando por temporais, deserto, porque lá atrás deve ter feito algum voto. Quando eu falo de voto, eu não estou necessariamente falando de dinheiro.
Mas estou falando de coisas que muitas pessoas prometem e não cumprem. E aí chega o dia que a conta chega, Deus dizendo: ó, você prometeu e não cumpriu. Eu cumpri com a minha parte, está na hora de você cumprir com a sua. Aí eu repito o que eu perguntei lá no início: até onde vai sua fé? Estou perguntando para alguns: você tem fé para cumprir com o que você prometeu? Ou será que não tem pessoas que prometeu algo para Deus e não cumpriu com o que prometeu um dia? Você tem fé para cumprir? Você tem fé para garantir, sustentar a sua palavra que diante de Deus você prometeu, o voto que você fez? Lembra de Ana? Ana prometeu na beira do altar, lembra? 25 anos orando por uma graça. Depois de 25 longos anos, naquele dia ela saiu grávida da beira do altar. Alguém diz: pastor, não, a Bíblia diz que ela se deitou com Eucana, marido, e engravidou. Uai, ela estava deitando 25 longos anos atrás, não engravidava, porque engravidou só no dia que ela fez o voto. Porque Deus estava esperando aquela atitude da parte dela. Talvez Deus está esperando a atitude da sua parte, você cumprir com o que você prometeu, para as coisas que acontecerem. No dia que Jefité fez um voto com Deus, eu estou vitorioso para casa, porque Deus cumpriu com a parte dele. Mas Jefité também foi obrigado a cumprir com a parte que tinha prometido. Versículo de número 35. Quando Davi rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostra por completo. Tu passaste a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Quando ele falou: filha minha, eu fiz um voto ao Senhor e não vou voltar atrás, eu te prometi ao Senhor como holocausto, quem primeiro da minha casa saísse ao encontro. A filha olhou para ele, acreditou eu, com o coração sangrando, e só disse: pai meu, o Senhor fez um voto ao teu Senhor, que se ele te desse a vitória contra o filho de Amon, tu honraria a tua palavra. Me dá só uns dias, que eu preciso colocar algumas coisas em ordem, mas não volte atrás. Cumpra ao Senhor o voto que fizeste. E assim Jefité ofereceu a filha em holocausto a Deus. Sabe o que significa isso? Sacrificá-lo com as próprias mãos. Eu digo a você que Jefité foi além de Abraão. Abraão não precisou passar por isso. Deus só estava provando Abraão. Mas no caso de Jefité, Deus não voltou atrás. Aceitou o voto que Jefité tinha feito. Você tem fé para isso? Até onde vai sua fé? Você é capaz de cumprir tudo o que você promete? O que eu quero dizer com isso? Se você não vai cumprir, não prometa. Se você não vai garantir a sua palavra, não faça determinados votos. Senhor, eu vou fazer isso e isso pela tua casa. Vou fazer isso e isso pelo Senhor. Eu vou te honrar com tal coisa. Eu farei coisa tal se o Senhor me abençoar com tal coisa. Promessas, promessas e promessas. O que não falta são pessoas se comprometendo, mas nem todos cumprem com o que promete. O que não falta são pessoas se comprometendo adiante de Deus, só que muitas delas voltam atrás no que se comprometeu um dia. Se você não vai cumprir, é melhor não prometer. Se você não vai sustentar a sua palavra, o que você prometeu para Deus, não prometa. Porque se você prometer, Deus vai cumprir com a parte dele e vai te forçar a você cumprir com a sua também. Não prometa, porque aquele que promete, é melhor não prometer. Senão Deus vai criar uma situação, Deus vai criar uma circunstância para te obrigar você cumprir com o que você prometeu. Ah, pastor, Deus obriga? Não. Mas você prometeu porque você quis. Então a situação, a circunstância da vida vai te forçar a você voltar atrás e cumprir com o que prometeu um dia. Se você não vai cumprir, não se comprometa. Deus não obriga ninguém a se comprometer. Mas a partir do momento que você se compromete, você é obrigado a cumprir com o que prometeu. Repito, Deus não obriga ninguém a prometer nada. Mas se você se comprometeu, não volte atrás. Porque se você voltar atrás, a circunstância da vida vai te obrigar a você cumprir com o que você prometeu um dia. Tá bom? Então, só para finalizar, cuidado com o que você se compromete. Cuidado com o que você promete para Deus. Cuidado onde você está entrando.
Cuidado com aquilo que você se interpôs por juramento, se comprometendo no Senhor. Eu vou fazer isso, eu farei isso pelo Senhor, pela tua casa, eu vou te honrar com coisa tal. Se você prometeu, irmão, não volte atrás, porque se você voltar atrás, pode apostar, a conta chega mais cedo ou mais tarde, tá bom? Se você sabe que não pode cumprir, não prometa não, porque se você se comprometer, é melhor você cumprir. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão. Só para não esquecer, não se comprometa com aquilo que você não pode cumprir. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.